Então, bom dia, vamos começar a aula. Segundo ano, Filosofia, página 123, final da página 123, início da página 124. Nós vamos falar especificamente de uma obra de um autor chamado Montesquieu, ou Barão de Montesquieu, sobre poder, política, né? Esse assunto desagrada a alguns, mas é interessante, né, entender, pelo menos os seus teóricos, né, para nós compreendermos um pouco sobre o que é hoje e como as coisas são hoje, né? Como elas se relacionam, né, entre direito e poder, poder e direito, né? É lógico que quando nós tratamos de poder hoje em quase todo o Ocidente, está relacionado, né, basicamente com quem tem, né, essa forma de domínio, né? Essa forma de poder está relacionado, né, a pessoas que, né, detêm de uma certa forma, né, de uma certa forma bem colocado mesmo, né, o poder, né? E o poder, acima de tudo, é relacionado ao se ter, né, ao materialismo, né, em que essa pessoa tem, né, é dona ou comanda, né, é ligado estritamente, né, à sua formação, né, a hierarquias dentro da sociedade, né, onde essa pessoa galga e chega lá por um motivo ou outro, né? Geralmente os motivos ligados à política, né? E a partir desse momento ela nunca mais deixa, né, esse poder. Ela começa ou passa a fazer parte, né, de um grupo seleto que comanda o mundo, certo? O poder é isso, né? Então, existem várias formas, né, mas aqui ele está estritamente ligado ao poder do Estado, né, e como se formou. Por que que ele está aqui relacionado a um poder do Estado? Porque é do seu tempo, né? Então, veja lá, Montesquieu, lá na página 124, já ele nasceu em 1689, então quase no final do século XVII e início do século XVIII, na França, né, num castelo chamado La Bredie, né, propriedade da sua família. Então, o que que nós temos aí? Qual que é a nossa primeira, né? Bom, deixa eu terminar de ler aqui, depois eu já faço os comentários. Um breve retrocesso histórico se faz necessário para compreender alguns acontecimentos gerais que levam às características da corrente iluminista, da qual Montesquieu se destacou como um dos principais teóricos, conforme a passagem abaixo. Então, primeiramente, o que que se faz entender aqui? Se faz entender, antes mesmo, né, de falar sobre ele como um dos principais representantes e teóricos do iluminismo, faz-se pensar também, antes mesmo disso, a posição social dele. Eu chamo atenção aqui para quem vai para o vestibular, para quem vai, ou mesmo para quem vai, né, estudar, vamos colocar na escola das humanidades, né, ou de humanidades, melhor, né, para quem vai também fazer uma redação, uma redação dissertativa, né, em que ele tem que se colocar, ele tem que uma redação crítica, uma dissertação crítica, onde ele tem que se colocar, se posicionar, né? Lembre bem sempre de ver quem são os autores e qual a vida desses autores, se tiver a oportunidade disso acontecer, né? Se a informação lhe der essa oportunidade, como a apostila está dando aqui. Então, ela está falando de quem? Ela está falando da vida de uma pessoa. Poderia falar dessa pessoa sem falar da vida, sem falar quem era essa pessoa, né? Eu não sei por que cargas d'água, mas por um tempo eu sinto isso, né? As pessoas passaram a associar
os pensadores, tanto da Grécia Antiga como da modernidade. A gente pula um pouco a Idade Média, porque o pensamento é voltado mais para o religioso, né? Mas desses dois momentos, até porque eles concordam, né? A Idade Moderna busca na história antiga, se influencia pela história antiga, eles associam a ideia do pensador com relação à classe social, né? Eles aproximam muito da questão da pessoa. Então muitas vezes você faz até a própria, vamos colocar assim, até o próprio estereótipo, né, do pensador. Quando se trata de ciências sociais, ele tem um estereótipo meio povão, assim, né, aquela coisa né, de uma pessoa retirada e coisa e tal, uma pessoa que não é sociabilizada, não tem, né, mas não é isso, né? Você veja, se você pegar a Grécia Antiga, os pilares do pensamento, né, do pensamento ocidental, da filosofia ocidental, Sócrates, Platão e Aristóteles, né, eram homens que, de uma certa forma, tinham uma relação com a política da sua época, né? Eram pessoas que não eram tão povão assim como todo mundo acha que é, né? O Montesquieu, aqui, como ele está mostrando aqui, ele vem de uma família nobre, no seu padrão, na sua época. O que é um nobre, né? Provavelmente alguém, eu não li toda a informação, mas se nós prestarmos bem, não, mas dá para fazer isso aqui só para vocês entenderem, né? Olha lá, Montesquieu nasceu em 18 de janeiro de 1609 em Bordeaux, França, Castelo Labrede, propriedade da família. A mãe, Maria Françoise de Pesnel, tinha origem inglesa e de família com negócios na área de vinhos. E o pai, Jacques Secondat, de família nobre francesa, né? Então, a gente vê aqui quem? A gente vê uma classe, né, nobre, né, que prosperou através dos negócios, ou seja, eram burgueses, né, para sua época, nobres burgueses, né, porque trabalhavam, tinham negócios ali, e são pessoas que, vamos colocar assim, de uma classe alta dentro da sociedade. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque isso leva muito em conta o pensamento, né, de uma pessoa que tem condições de não trabalhar, né, ou seja, né, sobreviver através do trabalho e escrever, tá? Falar, né, escrever, pensar, né? E os propósitos, muitas vezes, né, por mais que sejam, vamos colocar assim, contraditórios com a sua classe, né, ainda assim o fazem, tá? Com uma certa, vamos colocar, com um certo conservadorismo de classe, tá? Com uma certa, vamos colocar, propriedade, né? Com com um certo pensamento, né, seguro, tá? É diferente de você escrever, por exemplo, como se fosse lá o queijo, como é que é o nome dele? O protagonista do Queijo e os Vermes, de Carlo Ginzburg. Para quem tiver interesse, esse livro é interessante, porque fala da vida de um moleiro na idade moderna, né, no início da Idade Moderna, na Idade Média, início da Idade Moderna, que sabia escrever e falava o que pensava. Acabou, acabou na fogueira, né? Então, através dos documentos lá, né? Principalmente os documentos que foram, principalmente a Biblioteca do Vaticano, que foi aberta para consulta, através de um documento, de um processo inquisitorial, chegou-se a essa grande figura, né? Do Carlo Ginzburg, né? O protagonista do Queijo e os Vermes. Então, só para mostrar a forma como o protagonista lá do Queijos Vermelhos escrevia era totalmente diferente, embora os propósitos fossem muito próximos, de se falar do que é o mundo, de se falar do que está, ou do que é o seu meio ambiente dentro daquele mundo, das coisas conturbadas, né? Esse, por exemplo, ele poderia falar sobre a Inquisição,
e ter segurança daquilo que fala, né? Enquanto o outro, né, poderia falar da Inquisição, mas com não tanta segurança, justamente pelo fato de a Inquisição muitas vezes perseguirem aqueles que, né, ela considerava, né, em suas palavras, né, o profanismo contra Deus, né, ou a heresia. Então são coisas que é interessante se colocar, né, de quem é a pessoa que está dirigindo a informação para nós, né? Quem é essa? Será que essa pessoa realmente viveu aquilo ou não, né? Será que uma pessoa que fala de fome realmente passou fome? Então, sem mais delongas, iremos direto ali a respeito da teoria. Outra coisa aqui é esse carinha aqui, né? Então, Montesquieu aqui, ele é esse aqui, ó, essa figura que eu estou mostrando aqui para vocês aqui. Deixa eu mostrar de onde que vem isso aqui. Vem do Inf Scholar. E o tema específico aqui do nosso estudo é uma obra dele chamada O Espírito das Leis, né? Então, quem que é aqui que estamos falando? Ah, sim, a mestra aqui, a Fernanda Paixão Pissurno, né? Mestra em História, né? O que ela fala aqui a respeito dessa pessoa? Assim, ó, o Espírito das Leis é uma obra, ou é a obra mais famosa do francês Charles de Montesquieu, considerado um dos fundamentais do iluminismo. Ele é a base da divisão política moderna dos três poderes que nós conhecemos, né? Legislativo, executivo e judiciário, tá? Interessante também que ela fala aqui sobre a questão do iluminismo. O que é o iluminismo? Então, é uma corrente filosófica que nasce, tá, no início do século XVIII, tá, e até o século XIX. É o pensamento, ou seja, uma corrente filosófica que vem, né, do pensamento do humanismo da Idade Moderna, que vai influenciar, por exemplo, a Revolução, ou melhor, a independência norte-americana em 1776, vai influenciar também a Revolução Francesa, 1779, o ápice da Revolução, de uma certa forma vai influenciar a Inconfidência Mineira também, no mesmo ano da Revolução Francesa, de 1789, de uma certa forma, por quê? Porque cai naquilo que eu falei para vocês. Olha que legal a nossa aula aqui. Cai naquilo que eu falei para vocês. O que é a Revolução Francesa? O que foi a Revolução? Quem que liderou a Revolução Francesa? Né? O povão, como foi na Revolução... Desculpa, quem liderou a Inconfidência Mineira? O povão, assim como foi lá na Inconfidência, lá na Revolução Francesa, lá, onde o povo fez... Foi isso? Não, né? Os cabeças da Revolução, da Inconfidência Mineira aqui, eram pessoas esclarecidas, ou seja, pessoas que tinham um certo conhecimento, pessoas que eram de famílias nobres aqui no Brasil, provavelmente donas de escravos, latifundiários, etc. e tal, que mandavam seus filhos para a Europa estudar e depois eles voltavam com as ideias políticas, né, revolucionárias, etc. e tal, como é até hoje, né? Às vezes, você acaba conhecendo uma pessoa que, porque eu morei tantos anos na França e agora a onda lá, a política lá é uma política assim, assim, assado, e isso eu vou dar os primeiros passos aqui no Brasil, não vai dar certo, filho, aqui é Brasil, né? A questão não é só aqui, em qualquer outro lugar, tá? É uma questão cultural, uma questão que envolve uma série de questões que não são imediatas, como as pessoas pensam que são, né? Nenhuma revolução é imediata. Por mais que ela aconteça em determinado tempo, ela não é imediata. Ela provém do quê? Ela provém de uma série de fatos, né, de acontecimentos, até que chega um momento que explode aquilo. É como uma panela de pressão que se põe ao fogo, leva ao fogo, certo? Ela começa esquentando, vai aumentando a temperatura até que uma hora ela dá pressão total, sacou? Então, da mesma forma que são as revoluções, da mesma forma que são as conquistas do ser humano, do homem, no seu tempo e seu espaço, elas despendem de tempo. Elas não são do dia para a noite, tá? Não é de uma hora para outra. Só dando mais um exemplo para vocês, as pessoas falam, queremos liberar a maconha aqui no Brasil, queremos liberar a droga aqui no Brasil. Assim como daí você pergunta por quê? Professor, veja bem, veja em Amsterdã.
né? Como as coisas dão certo, né? Daí você, cara, você sabe quanto tempo isso está em pauta, isso está tramitando em Amsterdã, né? A respeito das drogas? Não é 10 anos, 20, 30, né? São séculos que isso vem acontecendo, entendeu? Até chegar no momento. Então, tem toda uma preparação para as coisas mudarem, não é do dia para a noite. Se fala, por exemplo, em questões hoje dos grupos, da diversidade sexual. Eu sou totalmente, né, não deixando claro aqui, não sou contra a nada, né, nem da discriminação das drogas, desde que seja muito bem feito, desde que isso seja e passe pela questão da educação, né, entendeu? Que é o que acontece lá, entendeu? Isso é estudo, isso faz parte da formação do ensino fundamental, do ensino médio, a mesma coisa a questão da sexualidade. Em alguns países, né, a questão da questão da sexualidade, né, ela é trabalhada no quê? É trabalhada no ensino, por isso faz parte da educação, né? Então não é assim do nada, entendeu? Do nada que as coisas acontecem. As coisas têm um histórico, tá? E é nesse histórico que as coisas vão encontrando o seu caminho, tá? A questão social, a questão de liberdade de, né, de gênero, sexualidade, drogas na Europa compreende uma cultura que é diferente da nossa aqui. Então tem que se entender. E como nós estamos entender, como nós estamos estudando os espíritos das leis, é nada mais do que justo de falar questões da atualidade, por mais que sejam questões que muitas vezes são polêmicas, e por mais que você fale no sentido de ser brando ou ser imparcial, acabam te julgando por isso, né? Então tem que ter muito cuidado quando você fala disso. Então eu me limito a falar sobre isso daí, porque você não pode falar nada hoje em dia. Por mais que você tente, né, explicar, de alguma forma te taxam, né, como direita ou de esquerda, como isso, como aquilo, é horrível, né? Só para vocês terem uma ideia, isso eu vou registrar aqui. Segunda-feira eu estava vendo uma apresentação, né, uma conferência de um, de um, de um escritor conhecidíssimo no mundo atual, né? Vivo, é claro, porque ele estava fazendo parte, que é o Mia Couto, não sei se vocês já ouviram falar. O Mia Couto, um escritor de Moçambique, moçambicano, né, da África ali, que é na atualidade, um dos principais escritores, né, com vários prêmios de literatura e etc. Mas uma pessoa fantástica. Essa conferência estava sendo promovida pela universidade, pela Pontifícia Universidade Católica, e a gente, todo mundo curtindo a horrores ali, né? E daí você tem o chat do lado, estava sendo transmitido pelo YouTube. Você tem um chat do lado que as pessoas vão entrando ali, colocam as suas considerações, né? Manda um monte de coraçãozinho, um monte de joinha, né? Ou coloca lá, né? Fulano de tal, Curitiba, fulano de tal, Portugal, etc, né? Fantástico. Eu acabo escutando e você acaba prestando uma certa atenção no que, como as pessoas estão interagindo com aquela conferência, né? E em determinado momento eu prestei atenção numa pessoa que a todo instante ela entrava no chat assim, extremamente provocativa, mas não no provocativa do bom sentido, no provocativa na maldade, tentando agir de má fé, que ele fala que deve influenciar, Mauro Miyakoto fala que teve a influência do pai, né, que o ensinou, né, que desde o começo, né, vamos colocar, guiou no seu caminho ali, sem ao menos, né, vamos colocar, interferir de uma forma direta na sua formação, deixou ele livre para que ele fosse o que é hoje, né, e a, e a pessoa do lado, pergunte para o Miyakoto se ele tivesse nascido mulher, se seria a mesma coisa, se ele não ia ser, né? Se ele não ia ser, como é que eu posso dizer?
influenciado ao contrário, né? Ele não ia ser... Ih, cara, ele começou a falar, não, escrever ainda bem, né? Mas coisas assim que você vê que não cabe para o momento, né? Então, pessoas que querem impor o seu pensamento, e são pessoas que são totalmente contra a imposição do pensamento, vocês estão me entendendo? Caem em contradição com elas mesmas, muitas vezes. E isso daí fica feio não para quem está vendo, porque quem está vendo sente vergonha alheia, né? Fica feio para quem mesmo está ali se metendo ali com coisa que não tem nada a ver, né, cara? Então, a respeito do iluminismo, então, ele é uma verve, né? Uma escola uma filosofia atual do século XVIII, do século XIX, que vai interferir diretamente no século XX também, né? Então, por exemplo, a escola de Frankfurt, não sei se nós vamos estudar aqui, mas futuramente, né? Ela vai interpretar o iluminismo como uma utopia, né, que se generalizou no mundo, pelo menos no mundo ocidental, né? Mas, enfim, então Montesquieu ele vai escrever um livro chamado O Espírito das Leis, que fala sobre essa divisão de poder. A priori, ele falava sobre o poder dividido em duas categorias, o poder executivo e o poder legislativo. O que é o poder executivo na época? O poder executivo, na época, era o órgão responsável pela administração do território e concentração nas mãos do monarca ou regente. Então, ele está falando de uma época ainda, ele está falando sobre poder executivo em uma época onde o absolutismo acontecia, né, estava acontecendo, tá? Que é o poder absoluto nas mãos do quê? Da monarquia. Então, o poder executivo provinha desse absolutismo. Enquanto que, na época, o poder legislativo era um órgão responsável pela elaboração das leis e representado pelas câmaras de parlamentares que estavam ligados diretamente ao poder executivo. Tá? O poder legislativo era dividido em dois: a Câmara dos Lordes, indicados pelo rei, e representando a aristocracia, e a Câmara dos Comuns, eleitos pelo povo. Né? O que, de uma certa forma, também estava interligado diretamente com os poderes, vamos colocar assim, o poder legislativo, o alto poder legislativo e, claro, o poder executivo. Assim como hoje. Se vai entrar o vereador e falar, uau, o tiozão da pipoca lá vai entrar lá para defender os nossos interesses aqui do bairro aqui. Ele vai se eleger com esses interesses, mas representar, não sei se ele vai muito, não. Né? Só para mostrar, quase acabando a aula já, por isso passa muito rápido, né? Só para mostrar aqui, então, o que é hoje esse legislativo aliás, o judiciário, desculpa, o legislativo e o executivo. Então, o legislativo hoje seriam os deputados federais, senadores, deputados estaduais e vereadores. Aqui o tijão da pipoca aqui, tá? Que, de uma certa forma, estão ligados a esse cara aqui, ó, ao executivo, que é o presidente, governadores e prefeitos. Tá? Então, não tem muita... O judiciário, antigamente, o judiciário fazia parte desse poder legislativo aqui, ó, tá? Então, eles criaram um poder à parte aqui no Brasil, que é criado o judiciário, que é o Supremo Federal, tribunais estaduais e juízes, né? Esses também em prol, ó, favores aqui desses e em prol desses, é quem paga mais. Tá? Existe seriedade dentro nesses três poderes aqui? Existe, cara. Existe seriedade, sim. Poucos, mas tem sim. Não dá para você generalizar e nem quero fazer isso, nem quero pensar nisso, pelo menos é o que às vezes faz pensar num mundo melhor, é saber que existe uma certa diversidade ali, não é muito, mas existe. Então, vocês têm lá todas as questões ali, é lógico que vocês vão ler com pensamento ou com a ideia do século XVIII, né? Tá? E como que aconteceu tudo isso? Nós estamos na transição, né? Do poder, né? Do absolutismo para a Revolução Francesa e a mudança, né? Disso tudo. Tá? Então, leiam com atenção lá, com todos os dados que eu apresentei a vocês, que eu tenho certeza que a leitura de vocês vai ser uma leitura, vamos colocar, prazerosa, né? E bem entendida, ok? Isso aí.